Camila, vamos conversar. Acho que agora eu queria lhe apresentar inicialmente, né? A Camila, eu achei você extremamente jovem. Você só tem 26 anos? Não, hoje eu tô com 32. Eu tive câncer com Eu 26. olhando o livro aqui, eu estou lembrado do livro que você escreveu, né? Você tem 32, tô com 32 32. anos, mas você é muito jovem, né, para a bagagem que você tem, né? Quer dizer que li o seu livro e Ah, tive a oportunidade de reler agora quando vim conversar com você. Mas a Camila é psicóloga clínica, né? Tem mestrado e agora é doutoranda, ainda está sim. no doutoranda na UFC, não é isso, Camila? Sim, na Faculdade de Medicina, Escritora, né? também com pacientes oncológicas. A minha pesquisa de Que maravilha, doutorado é com pacientes. maravilha. O mestrado eu também fiz com pacientes oncológicos, nessa parte virtual, né, do discurso no Instagram. E o doutorado também estamos desenvolvendo na Faculdade de Medicina com pacientes oncológicos e essa interação online, né? Que maravilha. Pois eu já aqui, a gente quando convive muito com a pessoa, a gente pega muitas características dela, né? Se o doutor Pô tivesse aqui, ele já ia convidar você para uma conversa. Ele tem vários projetos nessa área de ferramentas virtuais. Então, nós temos que proximamente marcar esse encontro, viu? Na hora, na hora. Mas, Camila, começando aqui para a gente dar andamento aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro, né? Da lama nasce o lótus, né? Eu queria que você dissesse o que lhe inspirou, o que lhe motivou para escrever esse livro. Tá, então vamos lá, senta que lá vem história, né? Eu fui diagnosticada com câncer de mama muito nova, né? Um ponto fora da curva, com 26 anos. Era um tumor já com aproximadamente 6 centímetros, era um triplo negativo. Para quem não, assim, o doutor Paulo, claro, sabe, mas para quem é leigo, e eu achei muito bacana quando ele falou assim, a gente tem uma junta para discutir casos, porque cada tipo de câncer é diferente, né? E esse tipo de câncer que eu tive, ele era muito agressivo e foi tudo muito rápido. Aquela questão de descobrir, era grande, mas não estava com metástase. Passei por aquele processo de fazer, que para mim foi a pior parte, o diagnóstico, ele, assim, na minha experiência, que é o que eu relato no livro, né? Ele é muito perturbador no sentido de ser muito burocrático. Adoecer se torna um processo burocrático, porque você vai em um médico, aí depois checa em outro, aí depois faz uma biópsia, faz ultrassom, faz PET scan, faz imunohistoquímica, enfim, é um percurso só para receber o diagnóstico, para receber uma péssima notícia, né? Porque a gente não pode romantizar que é uma notícia que abala, provoca uma ruptura com a nossa vida anterior, no sentido de saúde, doença, essa ruptura. Depois, é claro, depois a gente conversa, a gente reaprende, né, a viver e tudo mais. E tem vida durante o câncer. Às vezes a pessoa pensa que recebeu o diagnóstico é sentença de morte, não tem nada a ver, né? E aí, durante o tratamento, eu nunca tinha conhecido ninguém, pela idade, aos 26, eu não conhecia ninguém que tivesse feito tratamento. E na época, 2014, ainda não estava tão popular você relatar esse tipo de realidade em rede social. Ainda tinha alguns estigmas, claro, não como antigamente, não como na década de 70, 80, mas não havia, assim que eu recebi, eu fui dar um Google. E a maioria dos relatos eram relatos eram relatos realmente de um discurso médico, de informações, não eram relatos pessoais, com raríssimas exceções de blogs. E eu comecei a relatar no Instagram esse percurso, né? O diagnóstico, eu ainda fiquei guardadinha, quando foi na primeira quimioterapia, compartilhei uma foto, e na verdade, quando eu comecei a compartilhar, doutor Paulo, era mais no intuito de dizer, gente, se me virem na rua, não me façam a mesma pergunta 30 vezes. Porque eu sabia que ia ter aquela transfiguração corporal, a alopécia, né, perder cabelo, cílio. Então foi mais no sentido de me proteger. Mas a partir do momento que eu coloquei na rede social, eu comecei a trocar figurinha com muitas mulheres que também estavam passando pelo mesmo, que não tinham com quem conversar, né? Pessoas jovens, pessoas mais velhas, pessoas que as filhas estavam com câncer. E comecei a registrar virtualmente. E ao longo desse tratamento, a escrita, ela foi uma válvula de escape muito grande para mim, né? Foi uma maneira de organizar meus sentimentos, de organizar as minhas vivências. Então, passei por quimioterapia, passei por radioterapia, né? Fiz a mastectomia radical bilateral, retirei as duas mamas para o público, né, daqui. Depois tive o privilégio de fazer
né, uma cirurgia reparadora, aliás, várias plásticas, porque às vezes não é só uma que dá conta, né, depender da maneira, né, que o câncer afetou. Isso eu pode até depois, né, também falar sobre isso. E durante esse percurso eu ia escrevendo tanto em rede social como no meu bloquinho de notas, né? E esse livro estava escrito, estava lá guardadinho. Em determinado momento, já casada, né? Porque também aí já vai contexto de vida pessoal, mas já que estamos aqui entre amigos, eu era casada durante quando eu recebi o diagnóstico. E eu me divorciei durante o tratamento, então foram duas rupturas muito grandes. O divórcio e o tratamento do câncer, né, que rompeu com a vida que eu levava. E depois, né, de elaborar tudo, de fazer tudo, deixei esse arquivo do livro guardadinho. Depois de um tempo, eu casei de novo, estou vivendo minha vida, e meu marido pede para ler. E ele, de maneira um pouco invasiva, mas que rendeu bons frutos, ele encaminhou para uma editora, e a editora topou o projeto, deu super certo, a gente já ficou no 7º lugar dos mais vendidos na categoria Memórias da Amazon, fomos expor o livro na Bienal Internacional do Livro. Enfim, foi um livro que deu muito certo, porque eu acho que existe essa sede de compartilhamento de experiência sem ir para aquela esfera da guerreira ou da vítima, né? É uma coisa mais real, né? Muito bem. Esse seu relato aí é um relato importante, sabe, Camila? A gente aprende muito, sabe? Aprende todo dia, nós estamos aprendendo. E o consultório clínico, né? O acompanhamento com essas mulheres, eu saio rico de informações. E daí porque o relato que você traz, tanto no seu livro como nas suas lives, nessas conversas que você faz de maneira brilhante, simples e inteligível, né? Chega, atinge a todo mundo com essa sua capacidade de comunicação, é muito importante, né? Para ajudar outras pessoas, né? E aí eu queria entrar especificamente em algo que tem me chamado a atenção. A gente, quando fala de câncer de mama, a gente fala pouco de prevenção, né? Nós temos aí uma vertente, né, de diagnóstico e tratamento, né? Nós vamos falar um pouco do tipo do seu câncer, que fugiu a curva, né? Fugiu as estatísticas, realmente é um câncer raro, mas a grande maioria das mulheres, elas se beneficiam, né, de uma qualidade de vida, né, da atividade física, de uma alimentação rica em frutas e verduras, do controle do peso, de evitar o consumo excessivo de álcool, né? Esses fatores associados à idade, né, são fatores importantes nessa vertente da prevenção. E quando eu fui ler, eu vi que você já cuidava disso com muito carinho, né? Você era atleta, né? Tinha um cuidado com a alimentação, né? Não tinha história de câncer familiar, né? Então, assim, como é que isso aí impactou na sua vida, né? É quase como um raio cair, né? Na cabeça de uma pessoa que cuidava da saúde com muito zelo, como você mesmo falou no seu livro. Como é que você enxergou isso aí? Porque muitas vezes a pessoa pode sair para o lado da vitimização, né? Porque em mim, né? Por que isso aconteceu em mim? Aí, em vez de construir um ciclo, né, virtuoso, produtivo, onde você saia dessa experiência mais forte, né? Como você saiu e gerou e vem gerando muitas reflexões em cima disso. Como é que você avalia isso aí? Vamos lá, realmente foi o impacto inicial foi um pouco, o que é isso aqui? Já que eu sempre fui praticante de atividade física, vegetariana há mais de década, né? E tanto o MC com o percentual de gordura super em dia, sem histórico de câncer na família. Depois cheguei a fazer aqueles exames genéticos, né? O BRCA1, 2 também, nada. E você fica, porque é normal do ser humano tentar encontrar um porquê, né? Mas por quê? Sendo que se você parar para pensar, a vida ela tem uma caixinha de bons acasos e ela tem uma caixinha de maus acasos. Eu coloquei isso aí na minha caixinha de maus acasos. Existe uma série de bons acasos que eu também não sei o porquê. Sei lá, por que eu nasci na família que eu nasci? Por que eu nasci em uma situação privilegiada? Por que eu nasci, sei lá, eu não sei. Médicos, né, Camila? Então, meu pai e minha mãe são médicos, eu tenho várias tias médicas, é uma família assim que, graças ao bom Deus, pode me proporcionar muitas coisas, inclusive acesso a um tratamento muito digno, né? Assim, com uma equipe multiprofissional. Teve psicólogo, acupunturista, fisioterapeuta, nutricionista, porque o tratamento do câncer, ele é integrado, né? E, então, do mesmo jeito que eu não explico o porquê desses privilégios e de outras coisas, os bons acasos, porque eu encontrei amigos tão bons na vida,
eu também não tenho como encontrar o porquê dessa lástima que é um diagnóstico, porque é pesado. Então, eu coloquei nessa caixa do eu não tenho controle, está na caixinha do mau acaso, e aí foi a parte da ressignificação. Aí cada pessoa no seu caminho, ela vai dar um significado àquilo, né? Por que eu estou passando por isso? Então, já que eu estou, o que é que eu faço com isso aqui? E foi a minha trajetória de tentar, né, se ressignificar essa experiência. Muito bom. Eu queria ler um pouquinho aqui do seu livro, já passando para, antes de entrar no diagnóstico, você diz assim: acredito que foi essa água nos pulmões que se transformou num tumor. Um tumor maligno, agressivo e raro. Achei, no mínimo, curioso o tumor ter crescido do lado esquerdo do peito, perto do coração. Quanta ironia. E nós temos uma frase, Camila, eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Eu sei que você é psicóloga e isso aí intriga muito a gente da área da saúde. O câncer tem nome e sobrenome. O que é que você acha disso aí? Bom, eu não peço que não me interpretem mal, eu nunca quero culpabilizar a vítima, porque às vezes, né, principalmente quando a gente vai ler a história do câncer, durante muitos anos a mulher ela foi culpabilizada, como se tivesse algum cunho moral, é porque tem mágoa, é porque tem isso, é porque tem aquilo. Então, não, cada pessoa sabe a sua trajetória. Na minha trajetória, eu vinha de um processo de quase, acho que eram 9 meses, eu não lembro bem, de muito estresse, de muito desgaste, um relacionamento que eu relato no livro, né? Essa água dos pulmões que o Dr. Paulo, né, ele citou, é porque eu inicio o livro falando sobre a questão da sereia. Vou pedir um parênteses só para dizer o que é o mito da sereia. Sabe quando você vê de longe uma sereia linda e ela vai cantando, ela vai te chamando e quando você chega bem pertinho, você vê que aquilo ali não é gente, é bicho, né? E ela puxa o pescador para as águas profundas. E essa foi a analogia que eu fiz do relacionamento que eu vivia na época, né? E aí, essa água no pulmão vem disso que eu estava vivendo. Então, a minha maneira de ressignificar, não, a gente nunca vai saber, porque não tem um exame para a gente saber de onde veio, infelizmente, mas foi em relação a essa construção de mal-estar que eu estava vivendo. Então, na minha vivência, que eu sempre tive uma vida boa, morei fora não sei quantas vezes, muitos amigos, uma família abençoada, a única experiência fora da curva na minha vida foi essa. E talvez eu não tenha sabido lidar com tanta dor. Talvez tenha ficado essa água no meu pulmão, dessa sereia que puxa para as profundezas. E para mim, eu acredito que foi por aí, né? Pois é. Essa questão, Camila, quando a gente começa a consulta do paciente com câncer, é uma consulta que tem que ter a sensibilidade e vamos dizer assim, a construção de um diálogo, né, muito, muito franco. Isso vai sendo construído, né? E isso que você colocou no seu livro, a gente escuta de uma forma muito frequente quando você aprofunda, né? Quando eu digo nome e sobrenome, não é personificando. Isso muitas vezes é uma história de um desastre familiar, uma separação, uma perda do emprego, um filho drogado, né? É uma coisa que a pessoa, né, na sua fala, relata com muita propriedade, né? Cada um na sua seara, né? Mas esse relato é um relato muitas vezes presente, né, na anamnese das pacientes, né? E aí, em cima disso aí, que a gente nota, eu noto que você tem uma espiritualidade, né, muito grande, você transparece isso em tudo que você, na sua escrita. E eu marquei Eu posso só fazer um parênteses antes da gente coisa, então entrar nessa seara da espiritualidade. Como é importante o médico escutar isso, né? Porque, assim, isso humaniza o tratamento e, no meu caso, né, aqui já que a gente está nesse momento de compartilhar a experiência, o meu oncologista, quando ele, na primeira sessão, ainda foi nessa situação que eu estava anteriormente, né? E ele percebeu como era a dinâmica. E ele colocou como prescrição médica: você não pode ter estresse. É uma prescrição, você não pode ter estresse. O que tiver, ele falou literalmente, o que tiver lhe dando estresse, saia. E eu lembro que aquilo ali, eu não sei se eu cheguei a colocar, acho que eu coloquei no livro mesmo, mas aquilo ali ficou ecoando em mim e foi um motivador muito grande para eu sair de qualquer contexto de estresse que eu tinha, inclusive de um relacionamento que não era saudável, né? Porque todo mundo está passivo a passar, principalmente quando você tem 26 anos, né, na época, a passar por situações assim. Então, é importante que o médico escute esse relato de dor, porque às vezes, tudo bem, às vezes é uma coisa que você não tem como contornar, mas muitas vezes você pode contornar esse nome e sobrenome, né? eu achei muito interessante. Eu me identifiquei com algumas coisas, muitas coisas que você escreveu aqui,
e uma delas é sobre espiritualidade e fé, né? Você escreveu uma oração aqui, e essa oração, Camila, é uma oração que a minha tia me deu, eu era adolescente, né? Onde você diz, Pai Eterno, dai-me força, né? Eu vou dizer como é que ela me disse. Ela diz assim, Pai Eterno, me dê força, Jesus crucificado, me dê poder. Maria Santíssima, me dê coragem para esta batalha vencer, sem morrer, sem adoecer, sem enlouquecer e sem muito me abater. Deus quer, Deus pode, eu hei de vencer. Quando eu olhei aqui, a sua versão é muito similar à que eu sabia, né? Sim, Interessante, né? sim, foi minha Pai, vozinha que me escreveu esse papelzinho, ela me escreveu um recadinho com isso, eu me apegava naquele livro, porque tem vezes no tratamento, às vezes você não tem mais nem força, nem para pensar de vez em quando, para pedir, e às vezes eu ficava ali como um ejaculatório mesmo, repetindo aquilo ali, e me dava de alguma maneira, cada um na sua área de espiritualidade, mas para mim foi extremamente fortificante, né, a espiritualidade nesse período. eu imagino, achei interessante aqui, até coloquei aqui. Mas eu queria aproveitar esse momento aí também, falar aí dos desafios, né, que é tratar com a paciente oncológica, né? E lá no GEON, a gente tem sempre o cuidado de uma seleção muito criteriosa, tanto dos profissionais, né? Tanto da área de recepção, como dos colegas médicos que vão ajudar lá na clínica, no tratamento, nos procedimentos, né? E você falou uma coisa no seu livro, né, que durante o tratamento, nas etapas de tratamento, na quimioterapia, na cirurgia, você encontrou muita humanização, né, você encontrou, mas na última etapa, né, você teve um percalço, né? E eu queria dizer que é muito importante essa visão. Eu acho que quem trabalha com paciente oncológico tem que ter perfil para trabalhar, né? Isso vai desde quem está na recepção, quem está na marcação consulta, até a ponta, né? Porque é um paciente que está sensibilizado e com a trajetória de desafios, né? E de emoção e fisicamente muito sensível, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência. Claro, na hora. E, além disso, eu queria aproveitar, porque aqui a gente só tem uma hora para falar, né? É angustiante essa aqui, Sim, uma hora, né? Onde sim. você colocou um termo aqui que eu achei fantástico, né? Que é a quimiofolia, né? Minha folia. Quimiofolia, né? Que você teve, né? Durante o seu tratamento, eu achei muito interessante essa abordagem. Sim, sim. Em relação a essa parte, né, da humanização, eu vou já entrar na quimiofolia. Quando eu comecei a quimio, né, e lembrando, quando a gente começa a quimio, já tem essa trajetória estressante do diagnóstico, né? Dessa burocracia toda, do não é, do aprender a lidar, mas ter muita pressa, de descobrir o novo, não saber quais são os sintomas, né? E aí, quando, né, nessa primeira etapa de químio, que eu comecei pela químio, tem gente que começa por cirurgia, eu encontrei uma equipe maravilhosa. Eles chamavam pelo nome cada paciente. Até a televisão da clínica passava coisas assim, leves, frases, né? Tudo intencionando, tentando deixar a paciente oncológica um pouquinho melhor na sua trajetória, né? Comentava às vezes, sua roupa, sempre tinha algo agradável a dizer. E eu fiquei encantada, cria um laço, porque como é um tratamento longo, né, você cria um laço com a sua equipe. E eu criei. E quando depois, né, dessa quimioterapia, e nessa clínica que eu fiz a quimioterapia, meus amigos, como eu estava passando também pela ruptura do relacionamento, meus amigos, meus familiares me acolheram muito. Então eles iam toda a quimioterapia, eles estavam lá, era uma folia. E uma vez eu falando com minha irmã no telefone, que mora fora, ela disse todo mundo barulho dela, mas isso é quimioterapia ou isso é uma quimiofolia? E aí eu não me pegou. Então toda semana a gente se encontrava para quimiofolia, inclusive Isso amigos deve que eu ter lhe nem... ajudado muito, né? ajudou demais. A rede de apoio ela é fundamental. A gente, como ser humano, a gente precisa desse laço social. E eu, graças ao bom Deus, eu pude contar com uma rede de apoio incrível, tanto da parte médica como da familiar, como social dos amigos, né? E a gente se encontrava toda semana para fazer essa folia, que era ficar junto, a gente rezava também, deixava o momento mais leve na medida do possível, né? E quando terminei a químio, né, passaram algumas etapas, fiz a cirurgia, fui para a rádio. A radioterapia, infelizmente, né, aqui é muito sobrecarregado. Porque só existem, até pelo menos na época que eu fiz, só existiam 2 lugares que faziam radioterapia em Fortaleza, né? Então o sistema ele é sobrecarregado. As pessoas que trabalham lá, elas estão sobrecarregadas. Não quero culpabilizar as pessoas em si. Então talvez careça de uma falta de treinamento
de entender que a pessoa pode atender, vai lá, recepcionista, ela dá 300 bons dias, porque ela está sobrecarregada, é muita gente, eu chegava às 5 da manhã, enfim. Mas cada pessoa que chega lá tem uma trajetória. E assim que eu cheguei, a minha trajetória não foi respeitada, foi muito identidade. Nem bom dia, nada. Foi um número, como se fosse um número em massa. Sendo que eu me dei o direito, logo na primeira vez, assim, para quem não sabe como é o processo de radioterapia, a primeira sessão da radioterapia você vai fazer algumas marcações, né? Tem um médico, assistente, enfim, uma equipe toda, e você fica virando várias vezes da máquina para eles encontrarem o ângulo certo que você tem que tomar radiação para não pegar em outras áreas desnecessárias, né? E nesse processo de virar para um lado para o outro, a pessoa que me atendeu nem sequer falava vira para a direita, vira para a esquerda, só como se eu fosse um bolo de carne. E aquilo ali foi me inflamando, aquilo ali foi me deixando com raiva. A raiva ela mobiliza, né? Então, quando terminou, eu pedi para falar lá com a enfermeira-chefe, pedi para falar com falei para todo mundo, coloquei para fora o que eu queria, que isso não era humano, que isso não era certo, que todo mundo ali merecia tratamento bom. Imaginava eu que estava numa situação de privilégio frente à maioria da população que lá era atendida, era tratada daquele jeito. Imagino que não era feito com algumas pessoas, né, que não têm muita voz. Enfim, falei um monte de coisa. Fiquei sendo tratada de uma maneira diferenciada, mas não fiquei feliz, porque o sistema continuou o mesmo, né? Mas você resolveu um problema, né? Você não resolveu o problema dela que está falando, né? Que está gritando, né? Mas o sistema continua. Agora, Camila, essa coisa da radioterapia, a radioterapia é um gargalo ainda hoje no Brasil como um todo, né? Nós temos aqui dificuldade por conta dos poucos centros de radioterapia, e isso aí com certeza é um dos fatores, né? O grande volume de pacientes, né, deve sobrecarregar, né, as pessoas que estão à frente. Isso é uma explicação, mas em nenhum momento justifica, porque é uma paciente que está numa trajetória que precisa de muita atenção, precisa ter sensibilidade com o paciente oncológico. Né? E fico muito feliz de escutar o médico falando isso, de levar isso para a sua equipe. A gente sabe que o Gion leva essa humanização para a equipe, né? Porque isso precisa ser pauta. O bem-estar do paciente não é só tumor, não tumor, não é só tá doente ou não tá. Ele é complexo, o bem-estar ele diz também das emoções, como a gente falou no início. Você também falou, muitos relatos de pacientes começam já com mal-estar antes do mal-estar físico, mal-estar emocional. E se eu estou tratando o meu corpo de uma maneira integral e de repente eu tenho mais abalo emocional durante o tratamento, não dá certo. É claro que não justifica a sobrecarga desses profissionais, merece ser apontado, mas não justifica. Mas eu não vejo nem como elas vão ter um tratamento adequado, um treinamento, se elas não estão dando conta nem da demanda do cotidiano. Então, isso tem que ser repensado. É muita sobrecarga para a radioterapia aqui em Fortaleza, né? Com certeza. As pessoas estão pedindo para mostrar o livro, né? Eu já tentei mostrar aqui, mas recomendo, né? Inclusive, hoje nós temos a facilidade do e-book também, né? Pode ser baixado, né? Da Amazon, né? Você baixa rapidamente. Eu recomendo, inclusive, que os profissionais, os médicos, enfermeiros, os profissionais de maneira geral, leiam também. É muito interessante a gente sair da área técnica exclusiva, né, para ampliar um pouco, escutando e olhando, né, a versão de alguém que passou pela sua trajetória. Mas eu fiquei muito feliz. Explorar mais um pouquinho, sabe, Camila? Só um parênteses em relação ao livro, essa parte de levar para os profissionais, eu fiquei muito feliz que eu fiquei sabendo de duas universidades, uma em Sobral e outra aqui em Fortaleza, que adotou o livro. Um foi na cadeira, se eu não me engano, de psicologia hospitalar, e o outro parece que era no módulo de psico-oncologia, né? Para não trazer só aquele conhecimento técnico, trazer qual é a visão mesmo de um paciente, de ter um relato concreto do que é estar na pele de uma paciente oncológica, né? Então, fiquei muito feliz, espero que dê certo aí, realmente, dos profissionais terem acesso, né? Assim, além da maneira bem didática que você coloca no seu livro, tem momentos aqui muito emocionantes que me tocaram profundamente, né? E o câncer, né, com todos os estigmas que ele carrega, a questão do cabelo é uma questão que toca muito forte, né? Principalmente a mulher, né? A mulher, a paciente, quando chega no consultório, uma das primeiras preocupações é se vai perder o cabelo, né? E você descreve de uma forma muito sensível, Camila, essa etapa, né, do seu tratamento, e me emocionou muito, como emociona, né? O momento, e ao mesmo tempo dá esperança
quando a gente vê que as suas amigas, naquele capítulo que você relata, né, fizeram uma surpresa, e chegaram, você sem querer atendê-las, né, quando atenderam, estavam todas, e como isso, eu tenho vários pacientes que de forma solidária passaram por esse, vamos dizer, tiveram uma experiência semelhante à sua, e é muito tocante, né, quando você tem o apoio dos amigos, dos familiares, como você teve, né? Sim, sim. Essa parte do cabelo, eu acho ela bem complexa, assim, porque são vários vieses. A mulher, é claro que você perder seu cabelo de maneira involuntária, a gente que tem uma sociedade que visa padrão estético, que tem uma pressão estética muito grande, isso causa sofrimento. Então, a mulher com câncer, ela está em sofrimento porque ela tá impotente, ela é obrigada a cortar seu cabelo e vem alguns discursos sociais culpabilizando ela por se sentir mal. Discursos como, ah, mas é só cabelo. Gente, não é só cabelo. Porque existe um simbolismo, é um símbolo de feminilidade, é uma construção, né? É uma maneira também da mulher se obrigar a dizer estou doente, porque até o cabelo não cair, você pode deixar na esfera privada o seu adoecimento se você quiser. Quando começa cílio cair, sobrancelha cair, cabelo cair, você publiciza o seu adoecimento contra a sua vontade. Isso tem um peso. Isso evidencia a nossa impotência. E essa culpa social de, tá ligando para besteira, tem que ligar que tá viva, acentua ainda mais a culpa, né? Na pesquisa de mestrado, quando eu fiz com as mulheres com câncer, essa parte do cabelo foi muito tocada. Quando eu escuto muitas mulheres, né, com câncer, a parte do cabelo, tem umas que dizem, eu sei que eu vou ficar boa, o que está me doendo é esse tratamento, eu sei que eu vou ficar curada, uma certeza da cura, mas o mal-estar estético, do olhar do outro, a rejeição. A gente está numa sociedade que é cruel nessa parte, então não é uma futilidade, existe muitas outras coisas. E que bom também que ao longo da vida eu tinha cultivado, né, tenho as amigas cultivadas, e nesse momento elas se fizeram presentes, cortaram bem curtinho os cabelos, e foi um motivador, né, muito grande, me deu um ânimo, renovou meu fôlego. Muito bonito. Camila, e assim, eu queria abordar um assunto que nós temos como mastologista e a Sociedade Brasileira de Mastologia tem se empenhado muito, né, que é a questão do tratamento cirúrgico das mulheres, né, a possibilidade dela ter no seu tratamento cirúrgico a reconstrução, né. Você falou que teve, né, a sua reconstrução garantida, né, mas a grande maioria das mulheres do SUS, infelizmente, não tem esse privilégio, não tem, né, essa possibilidade de realizar a reconstrução. Lá no GEON, nós temos uma linha de cuidado, né, desde a consulta inicial até o tratamento final, e nós estamos reconstruindo muitas mulheres. Nós conseguimos aumentar muito a reconstrução das mulheres, seja com tecidos autólogos, né, com tecido da própria paciente, ou sejam com próteses, né, expansores. E cada vez mais nós temos conseguido ampliar essa possibilidade para as mulheres. Isso é algo importante, tendo em vista que você ressaltou o cabelo, né? Então, assim, falando que a mama é um estereótipo de feminilidade, né, muito importante, né? Se você observar nas artes, né, se você observar na questão da estética, na questão da moda, né, a mama é algo muito importante. E você poder fazer um tratamento, né, e depois se olhar no espelho e se reconhecer dentro da sua estética, da sua feminilidade, é muito importante. Então, assim, esse chamamento para dar essa oportunidade para as mulheres do SUS é algo importante. Como é que você enxerga isso aí? Eu fico, primeiro, muito feliz pela iniciativa de haver essa possibilidade de elas terem acesso, porque realmente a gente pensa, a gente que é, né, classe média, a gente acha que depois faz uma cirurgia. Não é por aí. A maioria das pessoas não tem esse acesso. Então, eu fiz, sei lá, quantas cirurgias. Que primeiro colocar o silicone, depois faz uma lipoenxertia, depois ajusta o mamilo. Não. Isso é um privilégio, as pessoas não têm esse acesso. E mesmo assim ainda fica cicatriz. Se a pessoa não tiver uma autoestima muito consolidada, e lembrando, a autoestima não é o olhar e achar lindo, mas que diante do contexto isso é muito pequeno. É aceitar apesar dos defeitos, né? Então, isso é uma possibilidade que eu tive, que as mulheres de classe média têm, mas que as mulheres do SUS normalmente não têm. Então, ter uma iniciativa como essa é fundamental, porque isso vai mexer na sexualidade das mulheres, vai mexer na autoaceitação delas, vai mexer no se olhar no espelho, são tantas questões envolvidas, e outras coisas, como, por exemplo, a questão de amamentar. Eu nunca tinha pensado, nunca tinha sido um desejo meu, eu quero amamentar. Mas você chegar e saber que você não pode amamentar, né? Isso dói.
Então, não, é retirar a mama doída, retirar e ficar o tempo todo lembrando que você não tem, porque se você não faz a reconstrução, você lembra, você tem aquele signo da doença em tempo integral. Então, muitas vezes no meu cotidiano, eu esqueço até, nem lembro que tive câncer. Mas aquela pessoa, ela fica o tempo inteiro com aquela memória da doença, carregando algo que já pode ter, que o processo de luto já poderia ter sido fechado, que já poderia ter virado a página. Então, é essencial, é essencial. Muito bem. Eu vejo aqui no seu livro também, Camila, eu fiz algumas reflexões, né, de forma metafórica, né, que você utiliza a flor de lótus, né, eu achei muito bonito isso aí, né. Mas, assim, depois eu li Os Mortais, né, não sei se você já teve a oportunidade de ler, e ele tem uma metáfora lá de uma paciente oncológica, né, que é a paciente no rio, né? Onde ela vislumbra a travessia desse rio para chegar na outra margem do rio, né? E eu achei essa trajetória muito bonita e tenho utilizado. Eu acho que é uma maneira da gente trazer para dentro de uma coisa bem prática, né? Qual é o grande desafio de você ultrapassar essas diversas fases, né? Tem mulheres que chegam que vai atravessar o rio tranquilo, na margem, tem outras que vão ter que nadar, tem outras que vão enfrentar desafios de correntezas, né, diferentes. E o médico está lá, como ele já tem um conhecimento mais ou menos do rio, né, ele vai lá orientando onde é que ela vai, se ela vai nadando, se ela vai com a boia, se ela vai precisar de um suporte de um barco para chegar na outra margem do rio, né? E eu acho que essa questão da metáfora que você usou aqui do Lotus, né, é muito bonita, viu? Como é que você... Não, eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa da flor de lótus, né? Tá? Eu não pensei essa metáfora do rio, mas um que eu também gosto assim, de utilizar com as pacientes, né, oncológicas que eu atendo, é também a questão da travessia do deserto, né? Porque é um deserto, a você vai atravessando, e alguns desertos têm mais oásis que outros, né? E a gente tem que buscar nessa travessia esses oásis, são os pontos da gente retomar o fôlego, de se refrescar um pouco. Mas a questão da lama nasce o lótus, né? O título dele veio em um desses dias que eu estava compartilhando algum... Tem esse post aí, na época, em 2015, no meu Instagram ele tá lá ainda, um dia desse eu até revi, que foi simplesmente um desses dias que eu tava um pouco mais ou menos, e eu vi uma foto que era um monte de guarda-chuvas pretos e tinha um vermelho emergindo. E eu fiquei assim, sempre, às vezes sempre tem algo que emerge. E essa questão do lótus, que nasce, né, mesmo na água estagnada, que às vezes é de lama, o lótus, ele teima em nascer, né? Ele teima em florescer. Então, da lama nasce o lótus, é essa possibilidade da gente pensar que mesmo diante de um contexto caótico, difícil, porque a gente não pode romantizar um tratamento de câncer, não é a vida normal, não é por aí, né? Tem suas querelas, os seus gargalos, mas que ainda assim é possível que algo floresça, é possível que algo nasça, né? Para fazer mesmo essa travessia, né? Muito bom. Eu já estou aqui sendo divertido dos 15 minutos, né? Eu tenho tanta coisa para falar, mas que coisa boa, né? Diz que diálogo bom é quando fica à vontade de quero mais, né? Mas eu queria aqui compartilhar com você, eu me sinto muito privilegiado de poder, de alguma forma, né, dar a mão às pacientes e poder atravessá-la nesse rio que algumas vezes surpreende, né, as mulheres, né? Mas o maior desafio, eu acho, da sociedade do ponto de vista oncológico, né, que o câncer, de maneira geral, ele vai crescer do ponto de vista de incidência, porque as pessoas estão vivendo mais, né, uma doença do envelhecimento, né, apesar do seu câncer, como você falou, né, foi um câncer raro que ele pegou numa fase muito jovem, né, mas a grande maioria das mulheres são mulheres acima dos 50 anos, apesar de que, Camila, nós estamos vendo um contingente de mulheres abaixo dos 50 anos muito grande aqui no Brasil, no Ceará. Isso tem chamado a atenção, né? Várias vertentes de estudo têm trabalhado isso aí, né? Inclusive agora com os novos testes, né? O novo conhecimento da genética entrando muito forte, nós precisamos fazer uma testagem genética aqui para nós descobrirmos as Angelina Jolies aqui do estado do Ceará. Sei que o doutor Porto está aqui nos escutando, ele depois com certeza vai participar e vai falar disso com mais propriedade. Nós temos quilombos aqui no nosso estado, onde várias mulheres, os quilombos, né, eu acho que todo mundo sabe, os negros fugiam e criavam
é um local de proteção onde eles começavam a fazer muita endogamia, casavam muito entre si, né? E nesse casamento interfamiliar, né, algumas mulheres foram selecionadas, né, com mutações genéticas. E nós temos uma história de um quilombo aqui, onde várias irmãs já morreram de câncer de mama, e uma chegou recentemente com essa história triste, trágica, né, de saber que está fadada a ter um câncer porque tem uma mutação genética. Então, tem muito conhecimento em cima disso, né? O Dr. Porto mesmo tem uma linha de pesquisa sobre o papel do HPV no câncer de mama. A gente sabe que o HPV está ligado ao câncer de colo de útero, de pênis, de reto, né? Enfim, e parece que esse vírus consegue mutar, né, de forma específica algumas células no ducto mamário, né? Nós estamos estudando para ver qual é, vamos dizer assim, o impacto desse vírus também no ducto. Enfim, sim, nós precisamos evoluir, porque ter câncer, independente da faixa etária, é uma tragédia, mas você jovem, né, ser acometida de uma doença que predominantemente acontece em mulheres idosas, deve ter lhe afetado de uma maneira muito forte, muito impactante, né, Camila? Eu, primeiro, assim, acho legal a gente ressaltar como é importante esse trabalho de pesquisa, né? Como as universidades também têm que receber esse apoio, as pesquisas têm que ser fomentadas, têm que ser financiadas, porque muitos problemas seriam evitados se houvesse um incentivo real e financeiro para as pesquisas. Nessa área do câncer seria incrível. Mas a gente está, infelizmente, a gente está no estado, assim, mundial, que até o básico, com essa assessoria que vocês estão prestando, fica arriscado por questões financeiras. Então, até faço apelo para quem estiver aqui assistindo a gente, dá uma ajudinha ali na vaquinha, para ao menos, eu sei que não vai poder fomentar as pesquisas todas, mas ao menos o tratamento, essa assessoria às pacientes oncológicas, né? E sim, essa questão de ter câncer sem ter nenhuma representatividade, já que não tinha ninguém da minha idade ninguém para conversar, ela tornou, por um lado, um caminho muito mais difícil, porque foi solitário, mas, por outro lado, também não tinha muitas leis, muitas regras. Eu pude descobrindo o meu caminho, o que era melhor, o que não era, o que eu queria fazer durante esse período ou não. Porque também tem isso, não existe, as pessoas, elas são sedentas, isso na psicologia a gente encontra muito, elas são sedentas por fórmulas mágicas de bem-estar. E não existe, porque são 7 bilhões. Então, não tem nenhuma fórmula mágica para todas as 7 bilhões de pessoas, para todas as pacientes oncológicas. Cada pessoa tem que saber o que é que está ali no seu kit emergencial de bem-estar para ficar bem, né? E no meu tratamento eu tive essa liberdade também de me conhecer minimamente e de ir vendo, ok, isso aqui funciona para mim. Talvez, de repente, até se eu tivesse tido uma idade mais avançada, não sei, talvez eu tivesse interpretado de outra maneira, talvez não tivesse, não sei, lidado da maneira que eu lidei. Eu acho que, não que, assim, eu não quero impor a minha crença aos outros, mas na minha trajetória, essa questão de um Deus que vai ajustando os ponteiros, ela é muito forte. Então, acho que houve uma sabedoria divina para acontecer o que aconteceu no momento certo, né? Nós temos aqui, Camila, várias perguntas, várias. Ok. E eu vou pensar algumas, e como eu não podia deixar de pensar, vou precisar do professor Luiz Porto, né, que está curioso, claro. Sabe? Ele foi um dos pioneiros no linfonodo sentinela aqui no Brasil, né? Fez um curso nos Estados Unidos e trouxe aqui para a universidade. Foi um dos pioneiros na pesquisa sobre várias vertentes, né? E ele quer saber se você fez o linfonodo sentinela, qual é a profundidade, o que você entende disso aí. Porque, para quem não entende, antigamente as mulheres, além de serem mutiladas, retirarem as mamas, tinha todos os seus gânglios axilares, né, retirados também, né? Isso gerava sequelas e dificuldades e morbidades, né? Desde o linfedema, que é uma complicação que diminui muito a qualidade de vida, né? E com o linfonodo sentinela, né, isso diminuiu muito o esvaziamento axilar, né, e contribuiu muito para entender e estadiar a doença como um todo. Você podia responder isso aí? Sim, claro, claro. Só também assim, para o público leigo, quem faz esse esvaziamento, esses edemas, o braço, a gente chega a ficar muito inchado, esteticamente é diferente, a mobilidade é diferente, é uma vida com muito mais limitações, né? Eu fiz o linfonodo sentinela, eu retirei, acho que foram 11 linfonodos, então não fiz o esvaziamento, que bom,
né? Mas mesmo assim, como eu tirei também parte do músculo, não na cirurgia, como eu já estava um pouco grande, tirei parte do músculo e 11 linfonodos, né? Então eu tive sim que fazer fisioterapia depois para retomar 100% o movimento dos braços, né? Porque fica bastante limitado depois. Imagina se tivesse que ter tirado tudo, né? Mas fiz e agradeço a Deus ter essa possibilidade, né, do linfonodo, para não ter que simplesmente chegar lá e esvazia tudo e acabou, né? Muito bem. A história do câncer, ela vem evoluindo, né, de forma a beneficiar cada dia mais as mulheres, né, diminuindo tanto o tamanho do tratamento, como possibilitando, né, que as mulheres tenham a disponibilidade. Hoje em dia, no seu caso, você começou com a quimioterapia, né? Alguns Sim. tipos de tumores respondem realmente ao tratamento inicial com a quimioterapia. Está Cada dia nós temos ampliado o espectro, principalmente tumores triplo negativos e HER2, que é um subtipo de tumores, respondem bem à quimioterapia, e nós temos cada vez mais iniciado o tratamento com a quimioterapia. Mas grande parte das mulheres ainda tem tumores que vão para a cirurgia como primeira abordagem, né? E essa questão do conhecimento da biologia tumoral melhorou muito. E só para a gente aguçar um pouquinho a discussão, Camila, já existem trabalhos em pacientes que respondem à quimioterapia. Às vezes o tumor some com a quimioterapia, né? E nós estamos agora numa fronteira, né? Numa mudança de paradigma, né? Está sendo estudada a possibilidade dos tumores que desaparecem com a quimioterapia, você ir lá, rebiopsiar, não operar e tratar com radioterapia. Vários estudos no mundo estão caminhando para isso. Quem sabe se futuramente nós não chegamos à possibilidade de tratar o câncer de mama com remédios, né? Os cirurgiões Nossa, seria estão... bom demais. Pois é, nós cirurgiões estamos vivenciando uma mudança muito grande de paradigma com relação a isso aí. Mas isso é um alento, né, para que cada vez a gente diminua mais o tamanho e a agressividade dos tratamentos, né? O que é que você vislumbra com isso aí? Você já, não sei se você pensa você já teve uma abordagem bastante moderna no seu tratamento, né? Mas quem sabe se futuramente a gente não pode prescindir de alguns tratamentos mais agressivos, né? Não pode ser mesmo mutilante, né? Nossa, mas seria maravilhoso. E você vai vendo a evolução do tratamento do câncer, você até mesmo em outra parte, por exemplo, a gente pega mastectomia. Se você der um Google na mastectomia, né, vou dar um Google Imagens, parece assim que as cirurgias eram feitas à faca, coisas que você vê. E quando a gente faz, ok, né? Não é a coisa, não é um peito igual como era antes, não é. Mas não tem nada, depois, no meu caso, depois de cirurgias plásticas e tudo mais, não tem nada daquilo que eu vi no Google, né? Então, tanto da parte realmente da cirurgia nesse sentido, como imagina só nem ter que passar por isso. Isso é maravilhoso, para isso tem que realmente fomentar pesquisa, financiar, para a gente poder chegar nisso. Eu estava até conversando com uma paciente minha, que ela talvez não vá nem fazer a rádio, talvez eu não... Como provavelmente está sumindo durante a quimio, talvez eu não tenha que fazer rádio, dela tipo negativo também. Eu fiquei, poxa, mas que bom, porque é um desgaste a menos. O que você puder economizar, né, de desgaste nesse período, seria maravilhoso. Maravilhoso. Exatamente. Eu tenho aqui algumas pacientes, né? Eu estava vendo aqui a Thaís, uma paciente muito querida, tá aqui fazendo alguns comentários, né? Mas a Thaís é uma paciente jovem como você, Camila. Sim, ela é linda, eu conheci a Thaís. A Thaís aqui, ela apareceu. Tem vários pacientes aqui. Eu citei a Thaís porque me chamou a atenção. No dia que ela chegou lá no consultório, ela é modelo, né? Trabalha com a estética, né? E ela chegou maquiada, né? Bem vestida, né? Que me chamou a atenção. Mas essa coisa da autoestima, né? Da coisa de você estar bem. E em nenhum momento ela perdeu essa autoestima, né? Um momento ela perdeu e hoje é uma das pessoas importantes na divulgação do G1, tem ajudado muito, né? E eu cito a Thaís e citei também uma paciente que me ligou no final de semana para mim, dizendo que estava muito mal e que achava que estava morrendo, certo? A dona Socorro, ela disse, doutor Paulo, eu estou com muita dificuldade de entrar na sua live porque eu não tenho Instagram, né? Não sei se ela está aqui, mas eu disse que ia falar ela, porque a dona Socorro me tocou muito, porque ela está fazendo já uma segunda linha de quimioterapia para o tumor dela, né? E ela teve um momento muito ruim e ela chegou para me comunicar que estava muito ruim, que precisava de ajuda, e nós internamos e a dona Socorro surgiu, ela se recuperou como uma fênix, né?
Ela fez quase como você. Ela saiu como uma flor de lótus. De uma hora para outra, a dona Socorro estava bela e faceira, disposta e agradecendo. Então, assim, esse feedback é muito legal. Eu acho que você está fazendo, Thaís, com esse seu livro, a sua profissão também, que você é psico-oncologista, né? A possibilidade de você falar, tendo vivenciado esse processo, deve ajudar muito, né? Isso aí. E doutor Paulo, esses relatos que você traz da dona Socorro, de chegar e mostrar a Thaís e falar, eles são extremamente importantes. Porque até no dia que eu conheci a Thaís, que foi no evento, né? Eu até cheguei a falar sobre isso. Porque, assim, as pessoas, elas, infelizmente, elas não sabem ainda lidar com a paciente oncológica. Então, às vezes, você às vezes nem tá se sentindo mal, eventualmente você tá ok. Mas a pessoa ela lhe dá um olhar de como se você fosse, coitadinha, ela tá com câncer. Tem gente que me mata só com olhar. Então, às vezes, a gente saber se posicionar, a gente, eu tô doente, eu não tô morrendo, pera lá, eu tô me tratando, eu tô buscando a vida. Isso faz uma diferença muito grande, né? A autoestima nesse processo, porque a autoestima não é só a parte estética, engloba tantas outras coisas. Mas você saber se portar, se posicionar e educar o outro como lhe tratar. Não aceitar, né, esse discurso que lhe vitimiza, não aceitar certos comentários. No dia que eu conheci a Thaís, eu falei essa história, porque, assim, às vezes as pessoas não sabem tratar a paciente oncológica, falam bobagem, olham com certos olhares. E eu ficava muito chocada, por quê? Por exemplo, para explicar onde eu quero chegar. Quando a gente sabe que a maioria dos casamentos, infelizmente, hoje, mas você nunca vai para um casamento e chega para a noiva e fala: tu sabia que a minha tia se divorciou? Tu sabia que alguém que eu conheço que casou nessa igreja terminou em divórcio? A gente não fala isso, por mais que exista. E eu ficava impressionada com o número de pessoas que chegavam para mim. Ai, a minha tia também teve câncer. Ai, como é que ela tá? Morreu. Gente, você não fala isso para alguém que está em tratamento. Por mais que exista, não é adequado. A gente sabe que existe, ninguém é bobo. Mas não é adequado. Eu não falo para uma noiva sobre divórcio, eu celebro o casamento dela. Eu não devo falar para uma pessoa que está em tratamento oncológico de pacientes que morreram, porque não é o momento. Ela sabe disso. A noiva sabe que existe divórcio, a paciente oncológica sabe que, infelizmente, tem gente que já começa o tratamento muito tarde, né, que não tem oportunidade de fazer um tratamento adequado e que chega a cura. Então, ficar atento com o que verbalizar para um paciente oncológico, eu acho que é muito importante e merece estar nos treinamentos assim, das equipes, né? Do social, essas campanhas de Outubro Rosa, eu acho muito bom pela questão da prevenção, mas eu acho que falta falar assim, como lidar com uma pessoa com câncer, como não vitimizar, como não trazer à tona certas questões, né? Muito bom. Eu acho que, finalizando aí, você mostrou, né, que a possibilidade da gente melhorar aí em vários aspectos. Eu acho que isso aí é um caminho que a gente tem que trilhar juntos, né, Camila? Eu acho que quem está na ponta tem que ter a sensibilidade, tem que ser mais esponja, tem que estar mais aberto a escutar, né, para que possa melhorar cada vez essa abordagem. Mas eu queria terminar agradecendo muito, fiquei muito feliz, eu acho que foi uma experiência vitoriosa. Queria agradecer a você aí, seu desprendimento, a sua capacidade de transformar, né, as coisas complexas em simples. Isso é muito importante na hora de comunicar, né? Isso facilita. Deixar aí aberto para você, para a gente finalizar com chave de ouro. Dizer que essa live aqui, fiz vários tópicos, tinha várias coisas, mas o tempo é muito rápido. Mas é coisa que deixar com gosto e quero mais, né? Quem sabe, vamos deixar uma segunda live abordando outros aspectos. Eu deixo para você finalizar aí, antes de acabar aqui Ok, então primeiro eu queria agradecer muito o convite, né? Dizer que apoia a causa, que acho nobre, né? Parabenizar todo mundo aí que está nos bastidores do Geon, como o senhor falou, é uma equipe grande, né, por trás. Agradecer muito quem se disponibilizou de estar aqui, de escutar, né, de fazer essa troca com a gente. E dizer que adorei o papo, que bom que foi. A gente nem notou que passou uma hora, o papo bom é assim mesmo, né? Eu até brinco no livro que tem uma coisa que são pessoas casa e pessoas visitas. Pessoas visitas são aquelas que a gente pode conhecer há 10 anos, mas a gente está sempre atento se está cometendo um gafe, se não está, a gente fica muito naquela hipervigilância. E pessoas casas são aquelas que a gente chega, conversa, não tem problema nenhum se cometer um gafe, se não cometer. E eu me senti em casa. Então, agradeço muito o Geon e a você, doutor Paulo, e a todo mundo que contribuiu aqui com a gente. Feliz de ter a oportunidade de conversar com você. Eu acho que
nesse novo cenário, né, a comunicação via as mídias sociais vai se transformar mais fluida, né, mais frequente. Isso é um modelo que veio para ficar. Queria aproveitar aqui para agradecer ao Dr. Porto, né, o nosso idealizador, nosso exemplo, né? Nós nos inspiramos muito, né, na capacidade que ele tem de ser sempre jovem e inovador. A dona Sherda, né, que está sempre do lado dele, né, segurando o tranco. A minha mulher Karine, a Lígia, a todo o grupo de marketing, aos Arcanjos Emissão, ao Lais, enfim, é tanta gente. Eu não gosto de agradecer, porque a gente esquece algumas pessoas, né? Sim. Mas sintam-se todos que contribuíram com esse projeto, né? Lembrados. E aqui eu queria dizer que aproveitem nesse momento, né, para ajudar o GEON da maneira que cada um puder, né? É muito importante que a gente continue esse desafio. Quem sabe, logo, logo, a gente traga aqui o comunicado da nova série e da capacidade que nós queremos duplicar o número de atendimento às mulheres. Eu lhe agradeço muito, Camila, e dizer que vamos programar outras vezes, viu? Com certeza, fica à disposição. E só lembrando a todo mundo, o link da vaquinha para o GEON tá lá no perfil do GEON, lá em cima é só clicar que você já cai na vaquinha, faz a contribuição do jeito que der. Toda contribuição é importante, porque esse projeto merece sim, né, ser tocado. E se Deus quiser, já com nova sede esse ano, tá bom? Muito obrigado. Beijo, gente. Todos vamos aqui, tiver a oportunidade, da lama nasce o Lopes. Vale a pena a leitura, viu? Eu recomendo. Obrigada. Um abraço. Beijo. Até Tchau, mais. tchau.